Gente, boa noite. Vamos começando então aqui a nossa aula aberta, né? Quero, antes de qualquer coisa, quero agradecer muito, né, o pessoal todo do festival, agradecer o Rafael Ribeiro, principalmente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelo festival, está sendo super bacana. Estou vendo desde a arte, a organização, a curadoria, enfim, muito, muito bacana, muito bom ver esse festival aí surgindo, né, nessa primeira edição. E, bom, quando o Rafael e o pessoal do festival, quando eles me convidaram para falar um pouco, né, sobre roteiro nessa perspectiva, né, de uma temática LGBTI+, eu fiquei pensando como que eu poderia fazer essa associação para que não ficasse uma conversa muito genérica, muito ampla, né, e vaga, né, e que a gente pudesse se deter um pouquinho em alguns conceitos de maneira mais concreta. Então, eu resolvi escolher um filme específico para levantar algumas questões, falar um pouco da narrativa desse filme, e a partir dessa narrativa, do personagem, da estrutura, a gente aí sim ir levantando reflexões sem trazer respostas, sem trazer nada, nenhuma regra, né? Mas apenas levantar um bate-papo e trazer reflexões para a gente aqui, enfim, chegar a um bate-papo bacana. Eu vou até, assim, tentar ser o mais sucinto possível, passar por essa análise, passar por esses conceitos de maneira até um tanto ligeira, para que a gente tenha tempo aí sim, mais para o final, de fazer perguntas e conversar e abrir mais para o público, trazer também reflexões, dar opiniões, porque eu acho que é mais bacana, mais rico do que só eu ficar falando aqui muito tempo, né? Vamos tentar, vamos ver, é bastante coisa, mas eu acho que a gente consegue, né? Bom, a primeira coisa, então, foi escolher o filme. Que filme, né? Tantos filmes incríveis, né, que eu amo. Nossa produção brasileira é tão bacana. Tem filmes que eu amo, como tem muitos, né? Corpo Elétrico, Tatuagem, A Praia do Futuro e muitos outros, né? Mas aí eu lembrei do Sócrates, porque eu assisti, né, em 2019, né, num outro festival, um festival muito bacana também, Primeiro Plano, lá em Juiz de Fora. Foi a primeira vez que eu fui dar uma oficina lá também, e esse filme foi exibido lá, eu não tinha assistido ainda, e achei o filme muito legal, muito legal. E aí eu resolvi trazer um pouco desse filme, e eu fiquei, mas por quê, né? Por que que eu escolhi? E aí, assim, eu acho não, esse filme, quando eu assisti, rolou uma identificação, eu me identifiquei muito com esse filme, né? O filme, eu vou falar aqui a storyline para quem não conhece, né? Storyline não, vou contar um pouquinho do filme em si, né? Como é que é a história do Sócrates, só para quem não sabe se situar um pouco. O Sócrates é um jovem homossexual negro da periferia de São Paulo de Santos, né? Que perde a sua mãe. Ele tem 15 anos de idade, um menor, e perde a sua mãe. Eles têm uma situação financeira muito precária, e o filme já começa assim, com a morte da mãe, e a partir de então Sócrates precisa buscar formas de sobreviver, porque era só ele e a mãe no mundo. A mãe morreu, agora ele está completamente sozinho no mundo, e ele precisa sobreviver, buscar formas de sobreviver, né, de moradia, de alimentação, de trabalho, de tudo. É uma busca em si pela sobrevivência. No meio do caminho, ele conhece, num dos trampos que ele de escola, né, para ganhar uma grana, ele conhece um outro jovem, um pouco mais velho, se envolve com ele, eles têm uma relação aí conturbada de amor, mas isso é uma subtrama, né, mas que alimenta muito bem a trama principal.
até que Sócrates não consegue se sustentar, não consegue trabalho e precisa morar de favor, e é uma derrocada, né? Ele vai assim numa uma ladeira abaixo, digamos assim, porque ele não tem aonde se agarrar, até que ele precisa reencontrar o pai como um último ato de desespero, né? Esse pai que é uma figura que a gente não sabe quem é, mas que, né, dá para ver que ele tem pavor ou muito ódio desse pai. E o pai é muito violento com ele e bate nele até que ele retorna, é violento com o pai, e aí o filme vai terminar. Eu não vou falar agora do final, mas é basicamente essa a história. E eu me identifiquei muito com Sócrates, acho que principalmente por eu ser um homossexual da Baixada Fluminense, de uma família muito humilde. Minha mãe trabalhou muito tempo como servente, como faxineira de escola, meu pai era é, mestre de obras, então eu tenho um pouco dessa vivência, mas claro que ainda assim é completamente diferente de Sócrates, né? Ainda assim, a minha situação era muito melhor quando eu era jovem, adolescente, do que o Sócrates, né? Porque não me faltava casa, não me faltava alimento, né? Minha família, né, tinha uma condição muito significativamente melhor ainda que a de Sócrates, né? Então, assim, aí eu já começo a trazer a primeira questão que eu queria trabalhar aqui, a questão da identificação, né? O que faz com que a gente se identifique com os personagens? Porque mesmo se você não for homossexual, ou se você não for de uma família pobre, você vai se identificar com Sócrates, né? Assim como a gente se identifica com outros personagens, com outros protagonistas, né? É possível você se identificar com um personagem de 80 anos de idade, com uma criança, com brancos, com negros, com mulheres, com trans, né? O que faz você se identificar com o personagem não é o personagem ser igual a você, não é o personagem ter a mesma condição que você. Porque senão a gente só assistiria, só gostaria de filmes onde os personagens fossem exatamente iguais a gente, né? Então, da onde que vem, né, a identificação? Bom, a identificação, Aristóteles, né, já, se a gente for lá na Poética, a gente vai ver que quando as pessoas têm, né, às vezes, enfim, quando a gente começa a estudar, é difícil a gente entender a questão da identificação na dramaturgia. A identificação não é, quando Aristóteles, por exemplo, fala da mímese, né, para mim, tá, gente? Eu não sou teórico, né, mas na minha vivência, nos meus estudos, eu venho do teatro, eu venho do estudo da dramaturgia, da escrita para o palco. Então, antes de eu escrever roteiro, eu já escrevia peças e eu já lidava com todas essas questões, né? Então, a mímese, na verdade, não é a imitação da vida simplesmente, né? Como a gente pode pensar, não é a imitação do personagem, de pessoas reais, não é a imitação da vida real. O drama deve parecer real, né? Ele deve apresentar uma realidade que traga em si, dentro da sua construção ficcional, da sua diegese, ele deve parecer real. E no caso dos personagens, o Aristóteles diz que a mímese é a imitação da ação, é a imitação do drama, por isso dramaturgia, a imitação de como as pessoas agem, mas como as pessoas agem dentro de determinadas situações construídas diegeticamente, através da construção dos eventos, através da construção da arquitetura da sua história. Dentro dessa situação específica, um personagem específico vai agir de maneira específica. E aí o público precisa ser capaz de entender este ponto de vista. O público precisa ser capaz de entender como esse personagem age, ou seja, ele precisa de empatia.
É isso que a gente precisa buscar quando a gente está lidando com o personagem, né? A empatia, a compaixão no sentido primeiro, né, que é compartilhar o sentimento, compartilhar a dor. Então você vai entender como aquele personagem age, e aí sim você vai dizer: se eu estivesse nesta situação, talvez eu agisse assim. Eu entendo por que esse personagem está agindo dessa maneira. E é aí que surge a identificação. E quanto mais você é específico, né, naquela situação, naquela história, naquele personagem, quanto mais específico você for, mais universal você será. É aí que, né, para ser universal, a gente precisa ser específico, a gente precisa ir ali no pequeno, no micro, para atingir o universal. E eu acho que o Sócrates faz isso muito bem, porque independente de ser gay ou não, negro ou não, pobre ou não, a gente se identifica com aquele personagem porque o filme está falando de uma solidão. Sócrates está completamente solitário, muito sozinho. E todo ser humano sabe o que é a solidão. De uma maneira ou outra, todo mundo já passou de diferentes formas pela solidão. E quando você vê aquela solidão específica daquele personagem, isso bate e você pensa na sua solidão, né? Na solidão que você enfrenta, o que você já enfrentou, né? E aí sim, claro, né, a temática, o personagem homossexual faz com que nós, homossexuais, né, se tivermos então uma história parecida com a dele, vai fazer com que a gente se identifique mais ainda com esse personagem, né? E a solidão, acredito eu, que para as pessoas homossexuais, todo mundo, né? Não vou dizer todo mundo, mas a minha geração, eu sei que hoje em dia as coisas estão bem melhores e tal, mas a solidão do homossexual, do gay, naquele momento, né, em algum momento onde você, entre o momento que você se reconhece, que você se entende, que você se aceita, até você ter condições de compartilhar isso com alguém, essa trajetória, né, esse trajeto individual, subjetivo, internalizado, é um processo muito solitário, né? Normalmente é um processo muito solitário. E quando a gente vê aquela solidão de Sócrates, não há como a gente não se identificar com isso, né? Então, enfim, depois eu vou passando adiante e vocês vão fazendo as perguntas aí e a gente vai conversando melhor sobre isso mais para frente, né? Então, o que a gente precisa fazer na hora de escrever qualquer personagem, não apenas um personagem homossexual ou LGBTI+, é se colocar no lugar do outro. A gente precisa se colocar no ponto de vista daquele personagem, entender como aquele personagem pensa e entender como ele agiria naquela situação, né? E isso tem a ver com o quê? Com o lugar de fala. Não é que só homossexuais podem falar de homossexuais ou escrever sobre homossexuais. Não é isso, mas se você não for, você precisa fazer esse exercício que não é simples de se colocar naquele lugar, de entender aquele ponto de vista. Para todos os personagens, não apenas para o protagonista, né? Para o antagonista, para os coadjuvantes, para todos, para o pai, para a mãe, né? No caso aqui do Sócrates, tem o namorado dele, que não chega a ser um namorado, né? Mas enfim, o rapaz que ele se relaciona, o pai, a amiga, a prima. É preciso se colocar no lugar de todos aqueles personagens, mas principalmente no lugar do protagonista, né? Agora, claro, isso, obviamente, né, se você já está neste lugar, e se você escreve a partir deste lugar, se você é um homossexual e você escreve uma história do homossexual, você já está em algum lugar próximo a esse protagonista. E talvez isso, muito provavelmente, isso vai facilitar a sua escrita. Mas isso não vai garantir que você vai estar tendo uma escrita, por exemplo, isenta de preconceitos ou de
valores questionáveis, né? Eu lembro, por exemplo, que eu tive um aluno que escreveu um curta muito interessante, que começava muito bem. Ele era filho de uma empregada doméstica e ele escreveu um curta sobre essa relação da mãe e do filho, né, com os patrões, e começava muito bem o curta. E no meio do caminho, a história ia tomando um, um, um atalho onde os patrões passavam a ocupar um lugar meio de salvadores, né? E ele, a mãe, né, a protagonista e o filho, eles ficavam num lugar meio de devedores, gratos, porque os patrões pagavam a escola do filho. E assim, é complicado, né? Ou seja, havia uma verdade muito grande na escrita, né, daquele curta, mas em determinado momento alguns valores ali, né, não estavam muito num lugar muito bacana. Então não significa que só por você ter este lugar de fala que você vai ter uma escrita aí isenta, talvez, de preconceitos ou de, enfim, de valores questionáveis, né? Mas, sem dúvida, vai facilitar, né? E, principalmente, pensando que, claro que a escrita do roteiro é normalmente mais solitária e tal, mas a gente tem uma equipe, né? Então, vamos trabalhar com equipe, vamos trazer pessoas diversas para a equipe, para que a gente tenha diversos pontos de vista, diversos lugares de fala, como nós temos diversos personagens no filme, né? Então, essas coisas são muito importantes, né? Bom, então, passando um pouquinho para frente, né? A questão, quero trazer também a questão essa questão, né? Como entender a ação, o movimento do personagem, como o personagem age, né? Uma dica, né, é sempre trabalhar uma coisa que normalmente a gente não trabalha muito nos roteiros, que é a motivação, né? A motivação precisa, né, uma boa motivação pode levar o seu personagem a tomar qualquer atitude, né, dentro ali da trajetória dele, por mais exagerada que possa parecer, por mais grandiosa, por mais violenta que seja, se esta ação tiver uma motivação equivalente, o público vai acreditar, o público vai se identificar com aquilo, né? Então, isso é uma coisa interessante da gente, por exemplo, a questão do melodrama, né? A questão do melodrama não é que o melodrama seja exagerado. A questão, acho que está vindo um som de música aqui. Algum vizinho começou a treinar, nunca teve bateria, começaram a treinar bateria hoje. Espero que não dure muito nos próximos dias para poder descansar. Mas questão da motivação, né? Então, por exemplo, o melodrama. O melodrama, a gente acha que o melodrama é porque a história é exagerada, os personagens estão tomando atitudes exageradas, mas exagerado por quê? Outros filmes, né, quando eu dou aula, eu até trago o exemplo de uma cena do Breaking Bad, com uma cena de uma novela mexicana, onde as cenas são muito parecidas, mas o do Breaking Bad você compra, e a cena da novela você fala, nossa, que coisa melodramática. Por quê? Porque na novela não tem motivação, a personagem é malvada porque ela é malvada, a vilã de novela, né? E o Breaking Bad, aqueles personagens fazem coisas horrorosas, mas com a motivação equivalente. É muito bem construído. E aí você entende, mesmo que você nunca vá fazer aquilo que o Mr. White, por exemplo, faz, né? Mas você entende, você se identifica com ele, porque você entende da onde aquela ação está vindo,
né? É aí que a gente tem que trabalhar a identificação, né? É a imitação da ação, a imitação do drama da vida, né? Bom, acho que a gente fala rapidamente aqui de estrutura, né? Da estrutura do Sócrates. O Sócrates tem uma estrutura muito interessante. Ele não é exatamente, né, não corresponderia exatamente a uma estrutura clássica, né, porque o tamanho ali, né, o paradigma da estrutura clássica, a gente sabe, né, são os 3 atos e tem toda aquela divisão, ponto de virada e tal. Mas o Sócrates está construído em cima disso, sim, né? Só que a posição, digamos assim, desses pontos estruturais é que eles estão de acordo ali com essa narrativa. O Sócrates lembra também um pouco o neorrealismo italiano, né? Uma coisa um pouco mais linear do que uma narrativa clássica cheia de altos e baixos, pontos positivos e negativos, né? Mas ele tem sim uma estrutura muito bem construída, né? Eu acredito, né, que o catalisador, por exemplo, do Sócrates se dá no minuto zero, né? O filme começa com a morte da mãe, quebrando o estado de coisas daquele personagem. O catalisador, para quem não sabe, é aquele evento que vem para quebrar o estado de coisas, o equilíbrio, ainda que seja um equilíbrio precário, ainda que seja um equilíbrio que a pessoa indesejável, que a pessoa não goste daquele estado em que ela está vivendo, mas aquilo está em equilíbrio, é um estado de coisas, né? Se nada acontecer, ele continuará, o protagonista, a protagonista continuará vivendo daquele jeito, né? Por mais infeliz que ela esteja, continuará vivendo daquele jeito. Ou, se ela estiver feliz, continuará vivendo daquele jeito. Vem um catalisador, um evento aí que quebra isso, né, na narrativa clássica, né? E esse evento para Sócrates é a morte da mãe, né? E isso tira completamente, quebra completamente a vida que ele até então levava. E isso acontece no minuto zero. O filme abre com a morte da mãe, né? A partir daí, né, é muito interessante, porque a partir daí nós somos capazes, o roteiro é tão bem construído que nós somos capazes de entender como ele vivia antes, a partir das informações que aos poucos vão nos chegando, né? Então, por exemplo, a cena seguinte já é a assistente social perguntando para Sócrates, né, se eles moravam sozinhos, aonde que o pai está, né? E, ou seja, as informações, que é outra coisa interessante de se fazer, é você passar informações através de conflito, sobre conflito. Então, dentro dessa carga emocional grande, desse conflito grande que Sócrates está vivendo, a gente começa a receber informações e entender como era a vida deles antes. Logo depois ele vai para o trabalho da mãe, que a mãe era faxineira na rodoviária, e a gente percebe que ele finge que a mãe está viva para continuar trabalhando ali no lugar da mãe, diz que a mãe está meio doente e tal, para tentar ganhar o dinheiro do aluguel. Ou seja, você vai percebendo como era a vida deles através já depois do catalisador, né? Um outro ganho do filme é que ele é um filme muito econômico, não só de eventos, mas também de diálogo, né? São poucos diálogos que o filme, os eventos do filme, né, a ação dramática do filme, o arco do personagem vai nos fornecendo as informações necessárias e a gente vai entendendo tudo sem precisar colocar as informações na boca do personagem, né? Isso é muito interessante, né? É muito pouco expositivo o filme, né? Quando tem alguma exposição, vem justamente pela assistente social, esses personagens especialistas que a gente tem que tomar cuidado, né? O médico, o delegado, o assistente social, o cientista, são os personagens que vão sempre trazer informações chatas, mas que às vezes são necessárias para o filme, né?
e alguma informação é trazida pelo assistente social, mas é interessante porque ele está sempre em conflito com essa assistente, porque ele tem medo que ela traga o pai de volta, né? Que ela entregue ele para o pai. Então, funciona porque tem conflito. Quando você passa informação através de conflito, quando o conflito é o motivador da exposição, isso flui de maneira, né, tranquila, orgânica, fica orgânico, né? O primeiro ponto de virada, para mim, é quando o Sócrates não consegue mais ocupar o lugar da mãe. Isso acontece muito rapidamente, né? Logo depois da morte da mãe, tem umas 2 cenas ou 3, e o Sócrates já não consegue mais ocupar aquele lugar da mãe, e aí então se dá o primeiro ponto de virada. Por quê? É a partir daí que ele é obrigado a se lançar, né, em busca de trabalho, procurar outros trabalhos, procurar outros trampos. É aí que ele vai, num desses trampos, conhecer o rapaz pelo qual ele se apaixona, e por aí vai, né? Então, é isso que faz o personagem iniciar efetivamente a trajetória dele. Esse é o sentido do primeiro ponto de virada, né? Às vezes a gente confunde o primeiro ponto de virada com o catalisador. O catalisador quebra o estado de coisas, mas o ponto de virada é onde efetivamente se inicia a jornada, né? Para você, uma dica, né? Onde é que não estou conseguindo identificar? Uma dica: tira o ponto de virada, né? Vamos imaginar que, no caso ali, ele não consegue ficar no lugar da mãe porque o patrão fala: não, você é menor, vai dar problema, não posso te entregar, você não vai continuar aqui. E aí ele é obrigado a sair fora, né? Agora, imagina que ele chega lá para o patrão, fala: ó, vou contar a verdade, minha mãe morreu mesmo, não está aqui e tal. E o cara fala: pô, tranquilo, vamos dar um jeito, fica trabalhando aí, eu te pago por fora, eu vou... E o cara deixa ele trabalhando lá. A jornada não se iniciaria propriamente, porque ele não perderia o apartamento, ele não precisaria procurar outro emprego, né? A vida dele ia continuar relativamente como era, mais ou menos, antes da mãe morrer, né? Então, se você tira esse evento, a jornada ou não inicia, ou pelo menos vai demorar mais, e, né, vai ser mais difícil da gente ver o personagem iniciando a jornada dele, né? Então, o fato dele não ter mais aquele emprego e não conseguir pagar o aluguel é que vai fazer com que ele vá efetivamente na sua jornada, né? Então, esse é o primeiro ponto de virada. Aí nós temos aí um segundo ato bem longo, né, onde é praticamente essa ladeira abaixo dele, não conseguindo trabalho, ou conseguindo pouco, não conseguindo dinheiro, e aí ele tem que sair. Aí a gente chega ali no meio do filme, mais ou menos, onde tem quando ele efetivamente tem que sair do apartamento. Isso acontece mais ou menos no meio do filme, né? Não chega a ser uma mudança de trajetória, por isso não dá para dizer que é um ponto de virada, mas é um ponto muito forte que sustenta, né, o meio do filme. Como, né, o segundo ato é longo, todo filme, né? Normalmente a gente precisa de um ponto forte ali que levante, que sustente, né, o meio do filme. E a saída do apartamento é muito forte, é muito dramático, e ele efetivamente vai para a rua e efetivamente precisa buscar não só emprego, mas moradia, né? No meio do caminho tem a trama secundária, que é uma subtrama, que é a trama de amor com o rapaz. Eles se conhecem, eles têm uma relação, e separam, e meio que, né, sofrem um ataque homofóbico na praia, né? Mas isso é uma subtrama que está alimentando a trama principal, né? Mas é uma trama muito bem construída também, mas é uma subtrama, né? E até que chega o segundo ponto de virada. O segundo ponto de virada de Sócrates é quando ele, sem ter mais aonde se segurar, ele finalmente vai ao encontro deste pai, que é esta figura que até a gente já tem medo desse pai, né? De tanto que ele fala, né,
A gente fica imaginando. Outra coisa interessante é que o filme tem muitas lacunas, ele não explica muita coisa, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela família, né? A gente se projeta, né? A gente imagina, e isso é muito interessante. Não precisa explicar tudo. A gente acha sempre que tem que contar tudo, tem que explicar tudo, o público tem que entender tudo. Não, não precisa. Por que ele tem aquele ódio do pai? Será que precisa explicar? Não, eles não explicam e é maravilhoso, né? Tem uma relação também ali complicada com o marido da prima ou da irmã, né? O cara olha para ele com ódio, enfim, e a gente nunca sabe direito o que está acontecendo e não precisa. É muito bom isso, né? Entre encher o saco, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Entre encher o saco do público com informação expositiva e deixar o público curioso, sem dúvida alguma, deixa o público curioso. Deixa o público curioso. Se não for uma informação essencial para o entendimento do filme, não precisa, né? Bom, então o segundo ponto de virada é quando ele deixa de fugir do pai e efetivamente vai ao encontro do pai, e ele até ataca o pai e rouba o dinheiro do pai. É o primeiro ato ilícito dele, isso se dá justamente com o pai, né? E ele encontra as cinzas da mãe. Por que é um ponto de virada? Não apenas porque ele ataca o pai, porque muda realmente a trajetória de Sócrates aqui, né? Se a trajetória que se iniciou no primeiro ponto de virada foi uma trajetória pela sobrevivência, a luta pela sobrevivência, a partir deste momento ele desiste e ele parte para o mar, e aí você percebe que ele está indo cometer o suicídio. Ou seja, se antes a trajetória era de sobrevivência, a partir deste ponto de virada, ele passa a ser uma trajetória para a desistir da vida, né? Um terceiro ato extremamente curto, mas para mim ele está aí, né? Embora pareça não estar, mas ele está, porque a trajetória muda. E até que, rapidamente, nós chegamos no clímax, que ele desiste, ele entra no mar, mas quando ele está para se afogar, ele recupera, digamos assim, a vontade de viver. Ele fala, não, né? Fala assim, né? O subtexto, né? Ele, não, eu vou viver, eu vou sobreviver, né? E aí ele, com as cinzas da mãe, ele se despede das cinzas da mãe, e o filme termina assim. Embora o filme tenha um final aberto, que você não saiba exatamente o que vai acontecer, mas a ideia é clara, né? Ele vai continuar sobrevivendo, né? Ele não se rendeu. É isso que fica de importante no final. Ele não se rendeu. Ele vai resistir de uma forma ou de outra, né? Isso fica muito claro ali naquela cena, né? E também, assim, é como se neste momento ele, que era um jovem, né, ele passa a assumir essa vida adulta, né, sem pai e sem mãe. Essa orfandade ele passa a assumir isto, né? Ele agora, como se ele tivesse amadurecido da forma mais dura, mas a partir dali ele se torna um adulto, né? Pode ser até a gente poderia até falar de um drama de amadurecimento aí, né? Para mim, é isso que acontece ali no final. Então, eu já estou me encaminhando para o final aqui da nossa aula, né? Da nossa aula aberta. Queria acrescentar que essa relação entre estrutura e protagonista, né, ela precisa estar sempre dialogando. Os pontos da estrutura, elas têm que corresponder ao movimento do personagem, ao aprendizado do personagem, à evolução, transformação do protagonista, né? E de alguma forma com a sua necessidade dramática, aquilo que ele precisa aprender, né? Aí
uma outra questão que a gente pontuou, que seria interessante falar, né, é a questão de se tem filme de personagem, filme de trama, né? Eu particularmente não gosto muito de fazer esse tipo de divisão, porque mesmo Sócrates, por exemplo, que é um filme absolutamente, né, a gente acompanha o protagonista o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro no ponto de vista do protagonista, mas ele é pontuado muito bem, numa estrutura muito bem construída, que foge um pouco do clássico, mas que está toda ali, né? Se não fossem aqueles eventos enxutos, precisos, né? Como é que a gente ia acompanhar esse personagem? Claro, é possível, tudo é possível, mas esse tipo de divisão, o que é filme de trama e o que é filme de personagem, eu não gosto muito assim, de fazer. Eu acho que as duas coisas precisam estar conversando, precisam estar construídas, né, de uma maneira homogênea, digamos assim, né? E a questão, assim, para finalizar, né, a questão do como que a gente pode identificar ou pensar, né, em filmes panfletários quando se fala de questões, né, filmes de temática gay ou LGBTI+, né? Como esses filmes podem ou não ser panfletários, o que é isso, né? O filme panfletário acontece, no meu modo de ver, quando a voz do autor, daquele que está escrevendo, passa à frente da voz do personagem. E aí o autor fica jogando a sua ideia, a sua mensagem, o seu valor, né? Colocando isso como se estivesse esfregando, né? Jogando na cara do público, né? E usa simplesmente o personagem para transmitir esses valores ou essa mensagem, né? Seja essa mensagem social, política, moral, seja ela o que for. Quando essa mensagem passa à frente da narrativa, quando você não acredita muito ou não compra muito a narrativa, essa narrativa da motivação do personagem, da ação, da imitação do drama, né? Como imitar, como esses personagens falam, né? E agem. Quando a narrativa fica a serviço da mensagem, aí o filme começa a se tornar panfletário, porque fica um pouco óbvio, né, a mensagem. Não estou falando apenas de filmes de temática gay ou de temática que envolva lutas sociais ou questões raciais ou questões sexuais. Qualquer mensagem, né? Seja ela de cunho moral, por exemplo, né, ou social, se ela passa à frente, se ela desrespeita isso que a gente falou, né? Como é que eu vou entender aquele personagem, do ponto de vista dele, como ele age, né? E aí é chato, porque a gente pode até ser um filme muito legal, tá? Mas provavelmente a gente vai estar falando só com quem pensa igual a gente, com quem está do nosso lado. E aquelas pessoas que a gente queria que, né, ouvissem aquilo, essas pessoas vão rejeitar, porque vão ver de cara, não vão ver o personagem, não vão ver a narrativa, vão ver a mensagem. E se ela não concorda com aquela mensagem, ela vai rejeitar, né? E aí a gente vai acabar falando só para a gente mesmo, para o nosso umbigo, para o nosso grupo, para a nossa bolha. Bom, falei demais já, né? Não sei como é que estamos de tempo, mas eu queria ouvir as pessoas, eu queria ver perguntas, se alguém tiver alguma coisa, pode ser? Tá, deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas aqui no chat, eu vou dar uma olhadinha. A Lorena está dizendo que o ponto forte do Sócrates, que ela acha que a maioria dos conflitos não são dados, né?
estão no subtexto. Quando você acha que um roteiro perde a mão e se torna expositivo demais. Eu acho que é exatamente isso, quando os personagens precisam explicar o que está acontecendo, né? Quando o personagem tem duas... isso acontece normalmente de duas formas, né? Primeiro, você construiu muito bem o seu filme, a sua história, mas você não tem confiança, você acha que não está passando. E aí você coloca o personagem para explicar as coisas, né? Isso quando você precisa falar. Ou até não, a exposição não se dá apenas no diálogo. Às vezes ações também muito óbvias, né, também causam exposição. Então, às vezes é uma insegurança do roteirista de achar que precisa explicar demais, quando não precisa. Isso é um pouco mais simples de resolver, porque você lendo com distanciamento, né, e às vezes dando para outras pessoas lerem, você vai conseguir, aos poucos, identificar aonde está demais e você vai cortando, você vai limpando, você vai abrindo lacunas, né, tirando, né, como você viu, os conflitos do Sócrates não estão dados, né? Mas isso, gente, não acontece assim. Você não senta e escreve e fica pronto e maravilhoso, né? Sem exposição, cheio de lacuna, não é isso. Provavelmente os primeiros tratamentos vão ter muita exposição. E aí o trabalho é de limpar, o trabalho é de tirar isso, né? Isso vai se dar no segundo, no terceiro, no quarto, no 10º tratamento, né? O primeiro não se exija demais, né? É necessário, às vezes, até você colocar as coisas no papel, você olhar, você lê e tá inteiro, tá explicadinho. Agora não precisa mais estar explicadinho, agora eu vou omitindo coisas, né? A segunda coisa que acontece é quando realmente, por uma inabilidade ou talvez, né, uma falta de experiência, você não conseguiu construir bem os eventos, né? Você não conseguiu contar bem aquela história. E aí você coloca o personagem para explicar para o público aquilo que a sua história por si só não está contando. Isso já é um pouco mais complicado, que aí você vai precisar realmente reestruturar e repensar a sua história. Bom, não sei se eu esclareci, Lorena, mas me ajude, senão. Aline Line, é isso? Fidelis, tenho dificuldade em filtrar quais informações expositivas devo trazer para o roteiro, sem deixar incompleto ou deixar sem mistério. Como posso fazer essa filtragem? Não tem regra, gente. É difícil mesmo. E não é uma questão só de quem está começando, de quem está... não, todo mundo passa por isso. Aos poucos vai ficando um pouco mais fácil, mas é o que eu falo, sempre o primeiro tratamento vai estar cheio de exposição. Sempre, né? A dica é ler com distanciamento. Isso não parece simples, mas não é. De preferência, né? Imprimir, quando você escrever, imprime. Não se preocupa com essa questão no primeiro tratamento, porque senão você vai criar uma barreira. Você não vai escrever porque você vai ficar, ai, não, estou explicando demais. Não, explica, não tem problema não, explica. Escreve, explica tudo, deixa tudo mastigado no primeiro tratamento, não tem problema. Depois deixa descansar pelo menos um dia, né, o que você está fazendo, seja uma cena, uma esquete, um curto, um longa. Imprime, pega aquilo em papel e lê isso com distanciamento, em voz alta, né, vendo exatamente o que é que está ficando claro em cada cena. E só essa leitura você já vai identificar coisas repetitivas, normal. E aí você vai limpando. Outra coisa, se você está trazendo muita informação no início do filme, já é um mau sinal, né? Não precisa explicar tudo no início do filme. Ainda que você precise explicar algumas coisas, faça isso ao longo do filme,
Espere essa informação se tornar necessária. Desperte primeiro a curiosidade do público, deixa o público primeiro sentir curiosidade. Por quê? Por que esse cara está com raiva do pai? Por que esse? E se for necessário, você responde, né? Será que é preciso explicar por que que um jovem homossexual tem problema com o pai, que, né, tem uma coisa ali de religião que eles falam, tá precisando de Deus, essas informações vêm soltas, né? Será que precisa? Será que isso a gente já não entende, né? Flashback, né? Flashback normalmente é expositivo, e aí tem gente que coloca o flashback no início do filme para explicar uma coisa que o público nem sabe que personagem é aquele ainda, já está explicando como é que foi no passado. Calma, quer usar o flashback? Beleza, mas espera o público ter curiosidade sobre aquilo, né? Ou não, aí depende muito. De repente, faz parte da sua narrativa começar com um flashback, ok, mas é só ter a consciência disso, né? É isso, fornecer informação para o público para não se tornar expositivo. Primeiro, gerar curiosidade, né? Segundo, sempre usar a informação sob conflito, né? Primeiro, gere o conflito, como eu falei. Quando a assistente social chega para o Sócrates e fala: vocês vieram de onde? Vocês estão morando aqui há tanto tempo, mas cadê o seu pai? Onde é? A gente compra porque o Sócrates está completamente mergulhado naquele conflito, naquela crise. Então, a motivação para isso é bacana, né? Então, sob conflito, você pode passar informações. Diego, do que você sente falta do ponto de vista do roteiro no cinema LGBTI? Cara, eu acho que assim, eu não diria no cinema LGBTI, eu diria de maneira geral, né? Nós temos ainda um pé muito grande, né, na nossa tradição de teledramaturgia. Então, o que eu sinto é normal, mas assim, não é só, né? A gente às vezes é muito rígido com a nossa escrita, com a escrita nossa, que eu digo com a escrita brasileira, né, com os roteiros brasileiros, e a gente, porque, né, o filme brasileiro é muito expositivo por causa da novela. Realmente, tem um pouco isso, né? Mas eu canso de ver filme americano, séries americanas que, sabe, já começam na primeira cena, informação, exposição. Eu falo, gente, não acredito. Não acredito nem que isso foi filmado, né, que isso está num streaming com esse nível aí raso de roteiro, de diálogo, e, sabe? Então, a gente tem isso, mas não é só a gente, né? Mas sim, a gente tem que entender que a novela, ela vem de uma tradição do rádio. A novela não é feita para ser vista, ela é feita para ser escutada. Enquanto você cuida da casa, enquanto você dá comida para o filho, lava a louça, você está escutando a novela. A novela vem do rádio, né? Quando a gente vai para o cinema, a gente não precisa disso. O cinema foi feito para ser visto. Então, a escrita da imagem, né, eu acho que, às vezes, né, deixa um pouco a desejar. Mas, em contraponto, nós temos... Nosso cinema é riquíssimo, né? Já dei alguns exemplos aqui de filmes maravilhosos que não... Né, e a gente está crescendo, e eu acho que nós estamos num nível muito bom de roteiro. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta. Estou conferindo aqui. E se não tiver mais perguntas, talvez a gente possa ir encerrando. O que vocês acham?
Deixa eu ver se tem mais alguma. Não sei se eu falei demais, se eu extrapolei o tempo da live. Eu procurei ser sucinto para a gente poder, né, abrir aí essa questão. Acho que eu já falei personagens. Acho que eu não falei muito da questão que eu posso falar um pouquinho agora. Então, dos personagens e tridimensionais, personagens rasos ou profundos, né? Que é uma coisa também que muita gente pergunta. Novamente, não tem regra, não tem muito dogmas assim. Mas para mim, uma forma interessante de você construir personagens, né, é pensar sempre na diferença, no gap, né, que existe entre aquilo que ele quer, o objetivo externalizado dele, aquilo que ele conscientemente quer e aquilo que internamente ele precisa, ou seja, a necessidade dramática dele. Então, por exemplo, às vezes a gente tem ali um personagem que quer muito uma promoção, quer ser o chefe do seu trabalho, né? E ele vai passar o filme lutando para conseguir aquele emprego, né? Esse é o objetivo externo. Mas internamente o que ele precisa não é isso. Internamente o que ele precisa é se livrar do olhar do outro, porque na verdade ele quer aquela promoção, ele quer aquele cargo, porque ele quer ser admirado, porque ele quer ser valorizado pelos outros, pela família, e ele acha que se ele não conseguir aquele trabalho, se ele não for o chefe, ele não, o valor dele, né, não vai, ele não estará sendo valorizado ou reconhecido. E aí é nesse conflito entre o que eu quero e o que eu preciso que você pode, não é a única questão, mas para mim é uma questão interessante, onde você consegue encontrar a profundidade do personagem. Eu não acho que o personagem raso ou redondo, né, o personagem ou tridimensional, ele precisa ter características contraditórias, né? O pessoal às vezes acha, porque o personagem é muito mau, o personagem é muito egoísta e não tem um contraponto. Não, às vezes funciona muito bem. A gente, né, já viu vários filmes onde às vezes o personagem é super, né, cruel e é cruel mesmo, né? Mas dentro dele existe ali uma necessidade dramática que está em contraposição ao objetivo externalizado dele. O que ele precisa aprender e o que ele quer conseguir. Se você conseguir um jogo interessante com isso, né, numa narrativa clássica, então, é fundamental o arco do personagem, que começa ali no catalisador, no ponto de virada, ele sai em busca daquilo que ele quer, daquilo que ele acha que ele precisa, e ao mesmo tempo tem o arco interno dele que vai evoluindo, o aprendizado que ele vai passando, né? Vai conseguindo, vai adquirindo, e ao chegar no final, muitas vezes o personagem abre mão até daquilo que ele quer, porque ele já amadureceu. Esse jogo na narrativa clássica é muito interessante, mas não só na narrativa clássica. Então, esse é uma dica aí para a gente criar personagens interessantes. Tem também uma outra diferença, por exemplo, entre aquilo que o personagem pensa sobre si e aquilo que os outros pensam sobre ele, como ele realmente é ou como ele realmente aparece para os outros, né? Essa questão da autoimagem, isso também é uma coisa interessante de se trabalhar, né? Você pensar que pensar isso para a vida mesmo, né? Aquilo que eu penso de mim talvez não seja exatamente como o mundo me vê, né? Quando a gente consegue trabalhar isso num roteiro, também é muito interessante, né? Essa diferença entre a autoimagem e a imagem que os outros têm do personagem. Esse também é
uma dica interessante, né? Até a gente pensando aí, né, em personagens LGBTI, né? Aquilo que a imagem que o personagem tem de si, como as pessoas enxergam ele, ou até o contrário, né? Personagens que são muito travados, muito tímidos, enquanto as pessoas que às vezes estão perto dele não têm, né, nenhuma restrição contra ele. É um jogo interessante aí, principalmente quando você trata de questões sociais mais fortes, assim, né? Deixa-me ver. Tem mais alguma questão? Ok, gente. A estrutura de um longa-metragem é a mesma de um curto, ou a diferença? Como evitar ser panfletário ou didático? Estrutura de longa e estrutura de curta são diferentes, sim, né? Eu dei até recentemente uma oficina sobre curta-metragem, né? E a gente trabalhou bem essa questão na oficina. É importante lembrar que o curta-metragem não é um longa encolhido, não é um longa enxugado, enxuto, né? Picotado para caber. A forma de pensar a história é diferente, né? Num curta, você pode até ter um pequeno arco, por exemplo, de um protagonista num curta, mas é diferente essa trajetória cheia de eventos e reviravoltas, né? Que você encontra muitas vezes no longa. Num curta você normalmente ali você não encontra. Curta-metragem, bom, não vai dar para resumir aqui. A oficina foram, acho que 5 dias de oficina de curta-metragem, mas um pouquinho do que a gente falou lá foi que o curta-metragem normalmente ele gira em torno de um evento-chave. Esse evento-chave pode estar no início, no meio e no final do curta, né? E tudo acontece ali. E o curta-metragem ele tem essa coisa, né, que o Eliseu Altunaga, lá de Cuba, né, falava, da Escola de Cinema de Cuba, falava da flecha disparada no coração do público. Ele tem que ser direto, ele tem que ser claro, ele tem que ser pum, né? Normalmente o curta vai, pum, no final tem uma espécie de epifania que você capta, até um pouco parecido com a estrutura, às vezes, da piada, da anedota. Você levanta, você cria uma expectativa e aí no final ele corta e te puxa o tapete e você fala, nossa, é isso? Né? Então, o curta tem um pouco essa característica. É o que dá para falar aqui, mas é diferente. Eu já passei muito por isso nos primeiros curtas que eu escrevi. Eu queria fazer um longa que coubesse em 10 páginas, entendeu? Por isso que nunca cabe. A gente sempre fica... O curta que a gente escreve no início e fica com 20 páginas, entendeu? Porque tá tentando espremer tudo ali e não dá certo. O que mais, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Bom, vamos ver aqui. Bom, o festival, agora já finalizando aqui, né, vou falar aqui para vocês um pouquinho, né, sobre esse festival maravilhoso que está acontecendo, que eu estou muito feliz de estar aqui participando. O festival vai acontecer, né, acontece até amanhã, e os filmes estão disponíveis até meia-noite de hoje, não é isso? E aí a cerimônia de encerramento será às 19 horas de amanhã, correto? Então, amanhã, às 19 horas, serão revelados os vencedores das categorias Melhor Filme de Ficção, Melhor Documentário, Melhor Filme Fluminense, Voto Popular, Prêmio Híbrida de Crítica, Troféu Madame Satã de atuação maravilhosa, Prêmio Especial do Júri. Gente, é realmente um privilégio ter esse festival acontecendo aí de maneira gratuita, incrível. Então não percam, votem aí nos filmes e assistam, né, amanhã também a premiação, tá bom? Obrigado pela presença de todos.
todas, todes. Espero ter contribuído aí um pouco e, enfim, vamos em frente. Obrigado, beijos. Obrigado, Rafael. Obrigado, pessoal, Aline, todo mundo. Lorene, Thiago. Beijos. Tchau, tchau.